Fala galera, beleza? Luciano Charles aqui de novo. Vamos dar continuidade aqui às funcionalidades do nosso MVC. Então, nós temos mais um método aqui no nosso CRUD que se chama full carry, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada full carry. Ela vai ser igual ao quê? Vai ser o meu método cliente, tá? Porque eu já estou instanciado ali da última aula. Então vamos lá, o meu objeto cliente no método full carry. O nosso full carry ele pode receber, né, até dois parâmetros, tá? A carry em si, a instrução SQL completa e os bind values se a instrução SQL assim necessitar, certo? Aqui embaixo eu já vou dar um die dump na nossa variável full carry que vai estar recebendo o retorno desse método, certo? Eu já deixei preparado aqui uma instrução SQL diferente, ou seja, ela é um pouco mais específica, ela foge ao padrão do find, que faz um select todos from quando o campo for igual, diferente, maior, a algum valor, ou o find all, que traz tudo, né? Então, o full carry, ele exatamente tem esse nome, por quê? Porque é full. A gente pode estar criando a instrução SQL que a gente quiser aqui, certo? E esse método teria que existir no nosso CRUD aqui, certo? Para não ficar uma coisa meio engessada, né? Então, sempre que a gente precisar fazer uma carry mais avançada, com mais opções, a gente estaria usando, então, o nosso full carry. Aqui eu fiz uma carry com inner join, tá? Eu tenho uma tabela chamada clientes e uma tabela chamada endereço, tá? Um exemplozinho básico, tá, gente? Então, da tabela de clientes eu vou trazer todos os campos e da tabela de endereço eu vou trazer apenas o endereço logradouro e o número desse endereço, certo? Quando, né, os campos relacionados, que seria o cliente ID, de ambas as tabelas forem iguais e, né, na cláusula where aqui, quando o cliente ID da tabela cliente for igual ao ID que eu vou passar aqui para o parâmetro. Então, ou seja, aqui ele tem um parâmetro para passar. Então, eu não vou fazer injeção, digamos assim, de valores diretamente na minha carry. Eu não vou chegar e vou fazer isso aqui, certo? Todo o nosso CRUD aqui, onde a gente precisa passar parâmetros, a gente vai passar sempre a gente vai criar um alias para parâmetro e vai passar através do bind value, certo? Então, nós vamos criar aqui o nosso bind value também. Vou copiar aqui o nome da variável, tá? Vai ser, a gente sabe que todo bind value do nosso CRUD é um array. Então, o único índice que eu estou precisando passar aqui é o parâmetro ID, certo? Então, eu vou passar aqui o ID, lembrando que não é possível passar os dois pontinhos, tá? Então, o ID aqui eu passo agora vai ser, eu vou passar um valor para ele. Esse ID vai ser referente ao quê? Ao registro 2, por exemplo, tá? Então, nós vamos ver aqui na nossa tabela, eu tenho aqui clientes, o cliente 2, tá? Esse fulano aqui, ele vai trazer todos esses dados dele. E na tabela de endereço, o cliente ID referente 2, ó, ele tem aqui, ó, Rua dos Ventos Uivantes, certo? Esse é o endereço desse cara, e o end número é o 100, tá? Então, se eu vier aqui atualizar o nosso navegador, ele traz para nós aqui o nome do cliente, todos os dados da tabela cliente, certo? Mais os dois campos que eu pedi lá da tabela de endereço, certo? É assim que funciona o nosso full carry, tá, gente? Bem simples, só que com ela é possível fazer qualquer tipo de SQL, tá? Bem tranquilo mesmo. Pode usar like, between, inner join, left join, os join que vocês quiserem, que vai rodar de boa, tá? E aqui ela já está preparada para, digamos, ela faz a contagem dos retornos, e vocês podem notar aqui, ó, que como houve apenas um retorno, ele fez um fit para nós, como o fit all está preparado também, certo? Então, se houvesse mais do que um registro aqui, ele prepararia com fit all, traria dentro de um array, certo? Vamos comprovar isso tirando a nossa cláusula where aqui, tá? A gente vai ver que ele vai trazer os dois registros que nós temos na tabela. Vamos atualizar aqui. Pronto. Tendo dois registros,
certo? Ele vai trazer em um array. Agora cada um array possui o seu índice, certo? O índice 0 e o índice 1 do nosso array aqui. Beleza. Mas eu quero deixar uma dica, tá? Não sou eu que vou criar padrões, não serei eu que vou dizer para vocês aonde é melhor criar código ou não. Mas o que acontece? Vocês podem ver que em todos os nossos exemplos de CRUD, a nossa model, por exemplo, a nossa model clientes, isso aqui é uma surpresa, tá, gente? Eu vou implementar nos próximos vídeos, é uma classe de validação. Ela vai trabalhar, nós vamos trabalhar com ela dessa maneira aqui, certo? Eu vou explicar isso nos próximos vídeos, então não se atentem a isso agora. Mas vocês podem ver que a nossa classe de model, as nossas classes, elas são curtinhas, são pequenininhas, certo? Todo o CRUD está sendo herdado da nossa model pai, certo? Então, o que acontece aqui? Na minha opinião, eu não acho legal ter uma instrução SQL, tá? Desse tamanho. O find all, até com uma instrução pequena, bacana, não faz mal ter no controller, né? Minha opinião apenas, tá? Minha opinião apenas, estou deixando apenas uma dica. Então, o que eu acharia legal a gente está fazendo, certo? A gente poderia estar fazendo o seguinte assim, ó. Poderia estar pegando isso aqui, levando para dentro da nossa model e na nossa model criando um método, tá? Então, eu vou colocar um método aqui, sei lá, end clientes ou cliente, tá? Aí aqui dentro eu estaria criando a nossa query, certo? E o que essa nossa query aqui precisa? Eu sei que a nossa query está completa, ela só precisaria de um único parâmetro, que seria o ID, certo? Então aqui eu poderia criar um parâmetro ID no nosso método endClient, certo? E aqui eu estar recebendo esse ID. Aí, o que falta para nós agora? Falta a gente estar retornando a nossa query, certo? Então eu vou dar um Ctrl X aqui, vou vir na nossa model. Nós já temos aqui a nossa instrução SQL. Nós temos o bind_value, que vai substituir o parâmetro ID pelo valor que vier pelo parâmetro aqui do nosso método. E eu vou retornar a query. Então eu dou um return na nossa this full query, certo? This por quê? Porque nós estamos herdando aqui esse full query da nossa classe Py, que é a model. Então eu utilizo agora o this, porque não tem por que eu instanciar a classe clientes dentro dela mesma, certo? Então this, porque esse método existe dentro da nossa classe cliente, porque foi herdado, certo? Então o que acontece aqui? Os parâmetros continuam o mesmo, a query e o bind_value aqui, certo? Então eu estou retornando ele aqui. Feito isso, agora basta eu chamar esse método lá na frente, lá no nosso controller, né? Então agora esse método aqui vai ser chamado o endCli, só que vai ser um método do nosso objeto clientes, né? Certo? Esse ID aqui agora eu posso passar, eu posso criar uma variável, eu posso passar o valor diretamente aqui, por exemplo, 2. Será que vai funcionar? Vamos salvar, vamos atualizar o nosso navegador aqui. Pronto, funcionando do mesmo jeito, certo? E deixamos o nosso controller mais limpo, né? Certo, gente? Foi uma dica, tá? Não é necessário, não é uma obrigação, mas foi uma dica, fica um pouquinho melhor. E já aproveitando que esse é o final, digamos assim, do nosso CRUD, no próximo vídeo eu vou mostrar o paginate, tá? Que também está integrado, também é herdado pela model. Mas assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte, eu sei que vocês estão acostumados a vir criar funções aqui, tá? E criar as funções SQL, criar as instruções SQL todas aqui dentro da model. Poxa, Luciano, nós não podemos, nós somos obrigados a usar esse CRUD que você está disponibilizando? Não, vocês não são obrigados. É uma maneira um pouquinho mais rápida de adiantar o dia a dia de vocês, para ser um pouquinho mais produtivo. Só que a classe model continua sendo a mesma classe, tá? Vocês herdando aqui, cada classe que vocês vocês herdar da model, ela continua com o mesmo padrão de vocês. Vocês continuam tendo, digamos aqui, o SQL, igual vocês podem fazer o select de vocês aí tranquilo. Por quê? Porque vocês podem vir aqui de novo e dizer que é o this
DB, tá? Ele existe aqui dentro. Prepare. Vai passar o SQL de vocês aqui também, não tem problema, tá? Isso está funcionando, não tem coisas diferentes aqui. Não foi modificado em nada, isso foi apenas melhorado, incrementado, tá? O objeto PDO, que está no atributo thisDB, existe aqui, certo? Então, vocês podem estar utilizando tranquilamente. Tanto que eu posso vir salvar aqui, ó, atualizar a página, não vai dar erro dizendo que o PDO ou a thisDB não existe, tá? Tá tudo funcionando certinho. Certo, gente? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.